Laboratório de Qualidade de Energia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje nós vamos realizar a segunda aula de harmônicos, tá? De experimentos com harmônicos. Nessa parte 2 da aula de harmônicos laboratorial, nós vamos realizar um total de 4 experimentos, 4 análises diferentes. Nesse primeiro momento, nós temos aqui uma fonte que ela é uma fonte puramente senoidal. Ela é a fonte nossa aqui do laboratório da California Instruments, e ela está garantindo uma tensão senoidal. E nesse primeiro experimento, nós vamos fazer uma conexão de um transformador a vazio, para ver justamente analisar a corrente dele a vazio, o perfil de corrente de um transformador a vazio. Então ela é uma carga que é uma carga que não é eletrônica, né? É eletromagnética, e que nós vamos verificar nesse tipo de carga o surgimento de harmônicos de corrente. Tá? Esse transformador ele está conectado da seguinte forma: ela é estrela-estrela, sendo que o primário ele é estrela aterrado, né? E ele está no caso, ele é um transformador de 15 kVA, ele é um transformador de isolamento de 1 para 1. Tá? A fonte aqui, ó, ela também está em estrela aterrada, portanto o neutro é comum aí aos dois lados. O transformador é esse transformador aqui de 15 kVA, né, que a gente está ligando ele. Aí tem as conexões, né, a conexão dele com a fonte está aqui embaixo, tem os medidores, e a fonte é a mesma fonte que é adotada aí nos experimentos laboratoriais. A gente colocou um software, estamos usando um software novo agora da Califórnia, né, a METEC, e enfim, e aqui está o resultado das medições de tensão. Tá? Agora vamos colocar para verificar as medições de corrente. Essa daí são as medições de corrente, o perfil de onda de corrente nas 3 fases. Nesse caso em particular, a gente tem entrando nas 3 fases do transformador. Nós temos na fase B, certo, podemos visualizar uma assimetria em relação à fase A e à fase C, devido até mesmo às características construtivas do próprio transformador. Nesse momento a gente não está medindo no neutro, tá? Então esse aí é o perfil da corrente, que é uma corrente bem distinta da fundamental, né? Da senoidal. Desculpa, da fundamental não, da senoidal. Essa é uma corrente, né? Uma corrente de energização desse transformador. Ao pegar aqui, vamos verificar o espectro harmônico de corrente, tem uma distorção total de corrente, né, de cerca de 38%, não, de 38%, né, cravado, e podemos perceber que tem muita terceira ordem, nós temos ali quinta ordem também, tá, um certo desequilíbrio entre as fases, né, entre as correntes de linha, né. No caso da tensão, ela está aí, ó, ela foi imposta, ela está puramente senoidal, uma vez que a medição está bem no ponto de conexão da fonte com o nosso transformador. Esses elementos, portanto, conforme dito nas aulas, né, teóricas, né, esse elemento que é o transformador, sendo transformadores de elevada potência, essa corrente pode representar um problema em termos de harmônico, né, principalmente em períodos noturnos, onde a carga está baixa, e essa corrente por si só pode representar uma corrente bem relevante ali no sistema naquele momento. Ok? Então esse foi o primeiro dos 3 experimentos. Vou voltar aqui só para ver a questão da corrente, né, e também
o perfil aqui ó, como que é o formato da corrente. Só para ter uma ideia, na fase A aqui, ó, como que ele tá. Fase B tá bem distinto. Fase C bem parecida com a fase A. Nesse segundo experimento, nós vamos aplicar uma tensão senoidal em 3 tipos diferentes de iluminação. Nós temos aqui uma iluminação que é uma iluminação incandescente, aqui nós temos uma que é fluorescente compacta e aqui são lâmpadas LED. Tá? Essa aqui é a tensão que está sendo aplicada. Tá? Eu vou voltar aqui pegando o espectro, né, da tensão, né, e vamos então primeiramente acender as lâmpadas aqui, que são as lâmpadas incandescentes, né? Então agora eu venho aqui, vou colocar no caso o perfil em termos de harmônico, né, da lâmpada incandescente. Conforme já é esperado, nós não tivemos praticamente nada de distorção harmônica, tá? Dessas lâmpadas aqui, né, que estão acesas agora, que são as lâmpadas incandescentes. Vamos passar agora para a lâmpada fluorescente. Vou desligar aqui as incandescentes. Olha o perfil então nesse momento de harmônico da corrente na lâmpada fluorescente compacta. Tá? Então a gente vê que tem uma distorção total de 102%. Isso representa que as componentes harmônicas, né, na formulação da corrente eficaz, né, corrente RMS, né, tem a mesma quantidade de componentes distorcida, até um pouco mais, né, 103%, do que quando comparado à componente senoidal em si. Tá? E agora vamos passar para a lâmpada tecnologia LED, que são essas 2 primeiras aqui lâmpadas, né? Então vamos voltar. A distorção harmônica já caiu para 18,2%. Apesar de ser uma lâmpada também com dispositivos não lineares, pelo menos esses modelos aqui da lâmpada LED que nós temos aqui no laboratório com a lâmpada fluorescente, né, a diferença é muito grande em termos de distorção harmônica. Vamos verificar aqui a forma de onda de corrente. Eu vou pegar só da fase corrente desculpa, vou pegar apenas corrente aqui, vou dar um zoom. Essa aqui então é a corrente, né, que está sendo verificada, né, tá com um deslocamento aqui, mas é ajuste aqui do medidor. Isso aqui para a lâmpada, no caso LED. Agora vamos passar para a lâmpada fluorescente. Então o perfil aqui já mudou bastante, né? Então aqui está para a lâmpada fluorescente. E agora vamos pegar as lâmpadas incandescentes. Lâmpada incandescente. Acho que está medindo a corrente ali no neutro e na fase, então está dando essa confusão aí de dupla corrente. No entanto, é um circuito monofásico. Ok? Deixa eu ver. É isso mesmo que está acontecendo. Eu vou até desligar aqui a medição do neutro, deixar só a medição da fase mesmo. Tá, então passando aqui novamente. Lâmpada agora fluorescente. Certo? Tá aí colocado. E agora a lâmpada LED. A corrente da lâmpada LED. Vou aumentar aqui no zoom. O perfil dela é bem diferente, mais suavizado. Tá, então esse foi o segundo experimento. Vamos ligar as 3 aqui. Então as 3 ligadas. Vou até diminuir aqui. Ó, o perfil como que deu. Bem pontiagudo, né? Então quer dizer que deve ter uma componente harmônica de terceira ordem bem relevante, né? Então nós temos aí, ó,
E a distorção total agora foi para 46,5%, né, que é uma composição então de todas as lâmpadas aqui ligadas. Então esse foi o segundo experimento dessa aula 2 de harmônicos. Esse é o terceiro experimento da aula de harmônicos. Nós temos então uma fonte aqui que é imposta uma tensão senoidal, né? Ela é uma fonte controlada, portanto isola daquilo que nós temos de harmônico na rede local aqui da distribuidora, que é a CEMIG. Tá? Nós temos aqui uma impedância que vai ser representativa aqui do sistema para gerar um determinado nível de curto-circuito nesse ponto. Tá? Essa impedância ela é proporcionada por 3 reatores núcleo de ar que serão apresentados. E aqui nós temos a nossa plataforma laboratorial com as 3 indústrias, indústria 1, 2, 3, com transformadores de 1 para 1, delta, delta, na entrada de cada uma das indústrias, que essas indústrias já foram apresentadas em vídeos anteriores. E aqui nós vamos fazer a medição da corrente de linha, que está entrando nas 3 indústrias, e também da tensão, nesse barramento, após as impedâncias. Então vamos, já está ligado ali nossa fonte, e as indústrias são as mesmas indústrias já apresentadas. Nesse momento, em termos de tensão aqui, a tensão está senoidal, tá? Nós temos aqui o espectro harmônico da tensão apenas a fundamental, então tá aí bonitinha, uma vez que as indústrias ainda estão desconectadas, apenas a fonte está ligada. Vou voltar aqui para o espectro, só que eu vou pôr de corrente, fica meio bagunçado porque tá em aberto. Essas aqui são os reatores, que tem uma representação de XL e um valor de resistência, e agora vamos fazer a conexão primeiro da indústria 1. Lembrando que toda indústria tem carga linear, praticamente linear, resistências, e nós temos aqui também indutores, nós temos aqui banco de capacitores, reatores, representativos de cargas rotativas, resistências representativas de cargas de aquecimento, e aqui banco de capacitor para correção do fator de potência. Só que nós também temos cargas não lineares, e aqui é um reostato no LDC dessa carga, e a mesma coisa para as demais equivalentes de indústrias 2 e indústria 3. Então vamos fazer a primeira conexão da indústria 1. Então já conectamos a indústria 1, já percebemos aqui que a corrente já tem um perfil, primeiro que tem uma corrente que a indústria está ligada, e nós temos um perfil aqui, um perfil distorcido, praticamente bem equilibrado. Agora a tensão, então a tensão ela começa a ter algumas distorções, nós temos aí as medições sendo feitas, e a indústria ela é uma indústria de menor potência, Vamos entrar com a indústria 2. Agora foi conectada a indústria 2, esse barulho do fundo é o barulho da fonte, que tem uma ventilação ali própria quando aumenta a potência, e vamos observar o que aconteceu. A tensão começa a aumentar um pouquinho a distorção, a corrente, aí o grau de distorção também já é mais significativo. Vamos pegar aqui a forma de onda, a forma de onda aqui de tensão, e aqui a de corrente. Deixa eu dar um zoom aqui. Essa é a forma de onda de corrente. Vamos voltar aqui para a tensão. Eu vou voltar para o distorção total de corrente, está dando 16,9%. No modo anterior,
antes de ligar, eu não tinha feito essa observação, mas voltei aqui, ó, tá dando 24%, mas esse percentual é em cima do valor, né, absoluto aqui do valor absoluto não, do valor da corrente fundamental. Então vai depender muito do perfil de cargas distorcida frente às cargas lineares de cada uma dos equivalentes industriais. Agora vindo aqui para a terceira indústria, né, no caso o equivalente, né, de indústria, então nós temos a conexão da terceira indústria, então nós já temos as três conectadas, né, agora observando, no caso a corrente, né, os valores percentuais não estão mudando muito, mas em valores absolutos certamente há alguma mudança. Agora pegando aqui o perfil de tensão, podemos observar que até a tensão perdeu a forma de onda senoidal, a característica senoidal na realidade, né? Então aqui é a corrente, né? Tá dando 7 amperes aí. Vamos verificar a distorção harmônica. Nesse caso aqui a distorção harmônica total de corrente está dando 16,7%. E a distorção harmônica de tensão, essa sim tende a aumentar com a conexão das indústrias. Agora está 6%. Eu vou desconectar a indústria 3 para a gente ver quanto que vai dar a tensão. Aí ela vai cair porque tem menos cargas distorcendo. 6% caiu para 5%. Vou desconectar a indústria 1. Indústria 1 não, desculpa, a indústria 2. Mais uma vez deve cair. Agora foi de 5.1 para 3.7. Ok? Então esse daí foi o experimento com essas equivalentes industriais aqui, tá? Já liguei as três novamente e aí tá aí a distorção total de tensão. Nós observamos aí a quinta ordem, a sétima, a 11ª, a 13ª, e elas, cada ordem harmônica está bem equilibrada ali a distorção. Se eu for pegar a corrente, que é o que provoca a distorção de tensão, né? Nesse caso aqui, nós temos então também perfis bem equilibrados. Tá? Então esse foi o quarto experimento, sendo que a corrente maior ali é a de quinta ordem. E essas três indústrias, nós já estamos aplicando uma tensão aqui senoidal e nós estamos medindo aqui a corrente, na saída aqui na saída não, no ponto de conexão, bem na entrada ali daquele barramento, tá? Esses aqui são as impedâncias, os reatores colocados aqui para representar o nível de curto-circuito, ou seja, uma impedância da rede, né? E aqui está os medidores, estamos usando aqui o medidor Fluke 435 série 2, tem os clamps aqui colocados, as pinças também estão colocadas, e aqui a medição de corrente, né, que está dando 16% de distorção. Vamos pegar aqui a forma de onda da corrente, isso aqui é a tensão, a forma de onda da corrente está aí, trifásica. Agora vamos pegar a forma de onda da tensão, né? Pode ver que ela está com uma distorção, né? E vou voltar aqui para pegar a distorção harmônica, o espectro harmônico de tensão. Esse aí é o espectro harmônico de tensão, onde estamos com 6,5% de distorção. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos, naquele mesmo sisteminha ali, chavear um determinado filtro sintonizado, que é um filtro LC, né? Tem o R, que é a resistência própria do indutor. Ele é um filtro sintonizado na quinta ordem harmônica, que é a ordem mais relevante, tá? E ele está montado aqui no chão para ter os distanciamentos. Temos 2 capacitores em paralelo em cada fase, né? E temos 2 reatores em série. E nós temos uma conexão dele aqui em estrela, isolado, né? E vamos fazer a ligação dele agora. Mais uma vez, voltando na medição, essa aqui então são as medições de tensão, né? Uma vez ligando o filtro, fazer a ligação aqui do filtro,
O filtro harmônico sintonizado, trifásico, foi ligado. Vamos observar agora o que aconteceu na tensão. Veja bem a tensão. A quinta ordem praticamente sumiu, pegou até a sétima ordem e reduziu até um pouquinho da 11ª ali, certo? Como é um sistema com nível de curto-circuito baixo, né, a efetividade aqui é bem tranquila de ser encontrada, mas aqui a distorção total, ó, abaixou para 2,5. Vamos ver o que aconteceu com a corrente. A corrente, ó, quinta e sétima praticamente foi toda para o filtro. Então o filtro, apesar de estar sintonizado na quinta ordem, ele está pegando as distorções numa faixa um pouquinho mais ampla, tá? Então esse foi um experimento de harmônico mostrando a mitigação através de um filtro sintonizado, né, do laboratório, aqui no Laboratório de Qualidade da Energia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia. A nossa fonte aqui é uma fonte da California Instruments, né, e ela está setada aqui, está ajustada para ter apenas tensões senoidais. Então é isso.